De volta com o programa Falando Sério, e você pode participar conosco pelo nosso Facebook. É só procurar Falando Sério Petrópolis que você nos encontra. E agora, coluna de saúde com o professor Estevam Scudesi, que recebe também o convidado, Stefan Reynolds, grande publicitário e montanhista aqui de Petrópolis, que vai contar pra gente grandes histórias, grandes picos que alcançou aí pela sua vida de atleta. Não é isso? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Estevam. Boa tarde. Estevam, Diga. não é fácil fazer o que ele faz. Olha, não é não. Na verdade, o Stefan, ele é um amigo meu, né? Além de grande amigo, um amante aí da atividade física. Ele já visitou 5 dos 7 grandes cumes do mundo, sendo que desses 5 ele fez cume em 4. Né? Ele está aqui hoje para contar... Cume é o quê? Chegar ao topo do Chegar topo. ao topo. Seria isso. Ele está aqui para contar e a gente sabe que, pela parte da fisiologia, não é nada fácil o que ele está fazendo. A gente vai trocar uma ideia agora com ele em relação a isso. O que você absorveu disso tudo? Primeira coisa é que dos 7 grandes cumes você tem ido em 5, Everest, esse tipo de coisa, é uma história. É uma história. O Everest, eu fui até o acampamento base, né? Essa montanha ainda provavelmente vai ficar com uma última, porque é uma ordem da cadência. É uma montanha altamente exigente, que eu vou precisar ganhar a experiência de todas as demais, até para poder ganhar um pouco de responsabilidade sobre o que ela interage, o que ela causa, o que ela exige. Então, eu diria que o Everest vai ser o último. Agora, o que eu ganho com isso? Uma maturidade de vida gigantesca. Absurdo. Porque, assim, você tem uma chance de ter um autoconhecimento de si, e aí você vê toda a sua parte física, sua parte de persistência, sua força de vontade, o quanto que ela exige de você e o quanto você vai analisar o seu eu pessoal, mas é uma matéria um pouco diferente do que a gente vai pautar aqui. Não, mas nós vamos ver algumas fotos sensacional daqui a pouco, que eu acho que ela ilustram bem facilita. isso. Ilustra o que você disse, que além da parte fisiológica que o Estevam vai falar, tem uma parte pessoal, uma parte interior. Tem, e é forte, é muito expressivo. Estevam, e no corpo? Então, Yuri, a gente sabe que a altitude tem uma série de influências no corpo humano, né? Algumas pessoas toleram bem até 2.000 metros de altitude. A partir daí, de 2.000 a 4.000 metros de altitude, alguns ensaios clínicos mostram que o corpo começa a sofrer uma série de diferenças, alterações, que é chamada de estágio compensatório. O oxigênio começa a diminuir. Né? A entrada de ar nos pulmões começa a diminuir, embora a percentual de oxigênio na atmosfera continue os mesmos 21% do nível do mar. Porém, as moléculas estão mais esparsas. E aí começa um movimento compensatório do corpo para tentar levar o oxigênio aos tecidos. Né? E isso inclui diversos fatores. Um deles é o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a pessoa começa a respirar mais rápido e mais vezes no minuto, né, para tentar compensar a baixa do oxigênio. Então o corpo acelera, ele começa a funcionar de forma não comum. Sem Como dúvida. qualquer prática de exercício seria isso, só que ali num terreno absurdo. O que acontece nesse aspecto, que é o que a gente chama de hipoxia, é a diminuição do oxigênio pela altitude que você alcança. E o fato que mesmo em repouso, é parte do que o Estevam já está colocando, o coração trabalha excessivamente mais para ele conseguir captar, ele conseguir bater para levar sangue a todos os pontos do corpo. Então, assim, a parte da hipoxia, nesse aspecto, quanto mais alto você vai ficando, mais problema você vai adquirindo e até pelo seu esforço físico que você está aplicando. Você está mais cansado, quanto mais Exatamente. alto. Ali a gente tem algumas fotos, Aconcagua, Argentina. Essa é a montanha aqui da América do 7 Sul, é a quilômetros parte de mais alta. O Aconcagua é a montanha mais alta saindo da cordilheira do Himalaia e de Karakoram. Ela é a mais alta do Ocidente. Ela tem 6.962 metros, como está lá. Você fez o cume dessa? Fiz o cume. Eu fiz dia 2 de janeiro de 2001. É inacreditável você pensar em ficar 7 quilômetros de altitude pisando em algo. Sem dúvida. Tem que ser um paraquedista. Esse foi do acampamento base do Everest. Essa é uma montanha do percurso, na realidade, ela não é o Everest, é o Amat Blanc. É uma montanha belíssima, e aí eu subi uma parte para poder tirar a foto do pôr do sol. Lá atrás, um pouco atrás de mim, tem uma ponte, que eu não sei se exatamente dá para ver os detalhes, mas é uma ponte que tem cerca de entre 200 e 300 metros de altura. Então, você atravessa para poder subir até a Nanche Bazar.
Isso já é dentro do lugarejo Nanche Bazar, que é a cidade dos Sherpas. Tirei a fotografia da montanha. Sherpas é uma etnia? É uma etnia, é o povo Nepal, né? Então, eles são, inclusive, muito fortes para poder ajudar todos os ocidentais. Inclusive, nós, no mundo dos montanhistas, nós dizemos assim com toda franqueza, se não houvesse o povo Sherpa, dificilmente o ocidental conseguiria chegar no topo dessas montanhas altas. Aí. Ou não? Daí é o IAC, né? É o que faz o auxílio de transporte de todo o nosso equipamento e aí é o integrante da expedição que está ao lado. Daí já é um lugarejo que a gente está subindo a parte para... E essa pausa de descanso, Estevão, a nível de corpo, qual é, até pela experiência que o Stefan teve, qual é o intervalo? Isso é tudo planejado, programado, você treina de acordo com isso. Mas para o corpo, qual a interferência disso direta? Sem dúvida, Yuri. O Stefan pode até falar melhor, porque cada montanha ela tem uma peculiaridade em relação a acampamentos. Mas, em linhas gerais, o corpo humano, você sobe a altitude e ele começa a entrar num estado compensatório para aumentar o número de hemácias, um fenômeno conhecido como hematopoiese ou eritropoiese, que aumenta o número de hemácias, que a hemácia carrega o oxigênio. Então, aumentando o número de células que carregam o oxigênio, você compensa a baixa de oxigênio. Mas existe uma série de peculiaridades de cada montanha, o Stefan sabe isso muito melhor do que eu. É porque o terreno da particular montanha, você fala do Everest, você fala do Denali, fala do Aconcagua, são 3 altas montanhas de toda maneira. O que acontece é que você tem que colocar o seu corpo apto a conseguir armazenar o número de absorver o oxigênio que está naquela camada de altitude. Então, o que acontece? Você saindo do nível do mar, você vai a uma altitude mais alta e vai normalmente pernoitar embaixo. Então, a tendência da estratégia, você sobe durante o dia, escala durante o dia, atinge uma determinada altitude em que é escalonada, não é? Eu vou aos 8.000 e vou dormir a 1.000. Não há essa possibilidade. Para chegar aos 7, aos 8.000, você vai começar da altitude da área, onde você começa a fazer o trekking, a escalada, e você começa a fazer ascensões de 600 a 1.000 metros de desnível. Nesse aspecto, você se exaure, né? Você realmente se cansa muito, porque a falta de oxigênio, ele cria uma condição meio entorpecente, digamos assim. O seu corpo não... alucinação, esse tipo de coisa? Não, mas é um sintoma. É um dos sintomas do mal da montanha. Caso o meu corpo não absorvesse aquela altitude, ou ele se administrar a entender que aquela falta de oxigênio eu tenho que estar naquela relação, eu automaticamente vou perdendo um pouco da minha qualidade de estabilidade. Esse é um dos sintomas, principalmente à noite, que você vai ter uma situação de insônia e aí passa a ter a sua alucinação em cima disso. Nosso delírio. Então, a questão da estratégia é de você subir durante o dia, você faz esse desnível de 600 a 1.000 metros, permanece uma quantidade de horas ali em cima para o corpo entender que você atingiu aquela altitude e que ela representa a diminuição de oxigênio, a densidade do oxigênio, e você vai dormir embaixo. Entendi. No dia seguinte, você ou vai descansar, dependendo da exaustão que você cria pela ascensão, ou aquela a topografia da montanha, se ela realmente está exigindo muito de você, para um dia seguinte ou um adiante, você voltar àquela altitude e pernoitar lá. E aí você faz uma nova estratégia adiante, a mesma configuração. Perfeito. Então, você sobe e desce a montanha algumas vezes. Quiçá duas vezes e meia, aquele esforço inteiro que você faria da base ao cume de uma vez. Então, o treinamento... Sim. E, assim, como é que funciona claro. isso? Bom, primeiro lugar, a pessoa que... Isso é muito individual. O Sherpa, que é a etnia que ele estava comentando agora, é sabido que após uma autópsia de um Sherpa, você tem, de forma já considerável, o ventrículo direito do coração desse Sherpa de forma aumentada, que é a região responsável para levar sangue ao pulmão, para fazer a oxigenação. E eles são pessoas de baixa estatura, que é mais um fator que vai auxiliar, favorecer. Que o coração bomba mais, ele é menor, então consequentemente tem mais sangue. O cérebro está mais próximo do coração, né, dessa etnia. Cada pessoa responde de uma maneira, né? Tem pessoas que fazem cume do Everest sem o aporte de oxigênio. Né, Stefan? Mas no treino, como é que funciona essa preparação? Você, obviamente, deve treinar com uma mochila, com peso, com sobrepeso. Eu vou fazendo, depende muito da montanha também. O Denali é uma montanha que tem uma característica muito forte e expressiva, porque como ela está no Alasca, ela está quase no Polo Norte. O globo, como ele é um pouco elíptico, ele não é uma esfera plenamente redonda, acaba acontecendo que nos polos a pressão atmosférica reduz mais ainda. E significa
significa que os 6.194 metros da alta Essa montanha... foto é sensacional. Desculpa te eu gosto muito dela. Ela é altamente representativa ao desgaste que eu tive nessa montanha. Fotos do Alasca, né, Stefano? Do Essas McKinley. fotos são do Alasca, esse é um planeta branco. E acontece que aos 6.194 equivale aos 7.000 metros de altitude. Ah, sim. Né? Incrível. Esse já é quase chegando no cume, a gente está na aresta final, no dia do cume, e aí, interessante 22 horas da noite. Porque é o sol da meia-noite, são 24 horas de luz. Muita história para contar. Tem bastante história. Muita história para contar. É muito legal. E aí está no acampamento base. Incrível. Interessante também, Yuri, acaba acontecendo que a altitude você vai tendo uma série de referências, né, o que a gente está falando. Acima dos 8.000 metros, você tem a zona da morte. 8 das maiores, são 14 montanhas acima dos 8.000, 8 estão dentro do Nepal. E acima dos 8.000, o corpo só morre. Você passando esse estágio, você tem que ficar o menor tempo possível. Só que você subir de 8 a 8.848, que é o topo do Everest, e regressar, isso demora horas a fio. Então, assim, você está indo ao encontro da morte, literalmente falando, morte e súbita. Qualquer coisa, não chega nem a ser súbita, mas ela vai te minando a tal ponto, ela vai arriando a sua bateria. Sim. E é basicamente esse termo mesmo. Ela vai a um ponto em que você não tem mais energia, você está absolutamente desgastado pelo volume que o corpo tem que trabalhar para suportar aquela situação inóspita. Chega um ponto que apaga, é um interruptor. Você vai lá e desliga. Na mesma hora. E você fica por lá. É incrível. Stefano, muito obrigado pela tua participação. Acho que todo mundo gostou de não só ver as fotos, mas também de tirar esse tipo de curiosidade e entender, da ótica do Estevão, como o corpo sofre esse tipo de interferência. Estevão, obrigado também. Te agradeço mais uma vez pela Estaremos semana que vem aí, Stefano. Obrigado, Yuri. Obrigado, Estevão. Boa tarde, tá bom? Boa tarde. E a gente volta daqui a pouco com a coluna de cidadania, com a advogada Gabriela Maldonado. Até lá.